Existe uma expressão assim: quem faz o rei é a sua comitiva. E no caso de Tuco Salamanca, ela se encaixa perfeitamente. Então eu sou o rei! Normalmente, o Tuco é visto como um maluco imprevisível, que pode perder o controle a qualquer momento e até matar um dos seus. Mas sua influência real não se baseia tanto no medo, e sim nas pessoas que estão abaixo dele na hierarquia do cartel. Tuco não está no topo, como Dom Eládio. O principal é que você nunca esqueça quem é o seu dono, mas também está longe de estar na base. Ele tem muita gente sob seu comando. Gonza, Noldou, Snasha, Crazy 8 e vários outros lutadores que nem aparecem, mas sem os quais essa estrutura não existiria. E é justamente sobre eles que eu quero falar neste vídeo, porque através dessas pessoas fica mais claro como esse tipo de criminalidade realmente funciona. Hoje vamos descobrir o que Nacho e Crazy 8 têm em comum. Oi, Nacho. Senta aí. O que significa o nome dele? 8 louco. Ninguém te chama de outro jeito? Porque o No12 pagou com a vida. Não, eu só falei por falar. O que os enfeites do Tuco e dos homens dele dizem? De onde surgiu Riverside na biografia do Tuco? No 107º, eu e o Tuco atuamos com motoqueiros no condado de Riverside. Isso é perto de Hollywood. E o quão realista a série mostra uma estrutura criminosa local como a gangue dele. Os líderes dos cartéis modernos cada vez menos se parecem com bandidos comuns armados e cada vez mais com grandes empresários. Eles lidam menos com violência aberta e mais com dinheiro, esquemas, conexões e logística, construindo um sistema no qual o uso da força é delegado aos níveis inferiores. Nesse sentido, personagens como Gustavo Fring ou Juan Bolsa de Breaking Bad refletem com bastante precisão essa situação. Logo teremos um novo lote. Abra o Google. Externamente, essa estrutura se assemelha a um grande negócio corporativo organizado, mas quanto mais descemos do topo do cartel para as ruas de verdade, mais tudo começa a lembrar as antigas gangues clássicas. Aqui, tudo já funciona de forma diferente. Nesse nível, a violência é necessária, porque é através dela que se mantém o controle do território, se coleta dinheiro e se pune quem quebra as regras. Quem trabalha para quem? E na série Breaking Bad, o exemplo mais claro disso é justamente a gangue do Tuco. Você mandou bem, irmão. Mandou bem. Vamos ganhar muita grana juntos. Lá em cima podem estar os caras de terno com smartphones, mas lá embaixo, todo esse sistema ainda depende de caras como Tuco e daqueles que estão ainda mais abaixo na hierarquia. E lá já valem regras completamente diferentes. Influência, respeito e uma noção clara do seu lugar. E o primeiro a quebrar essa hierarquia não escrita e pagar por isso com a vida foi No12, um dos homens do Tuco. É por ele que vamos começar. No12 é um dos homens mais próximos do Tuco. Um capanga barulhento, de quem o público lembra principalmente porque certa vez Tuco o espancou até a morte. Ele não tem pulso, faça algo. Faça alguma coisa. O nome verdadeiro dele é Normando dos Santos. E provavelmente é daí que vem o apelido dele, No-Doz, mas esse apelido tem outro significado, e até mais de um. Antes de tudo, No-Doz é uma marca real de comprimidos de cafeína, que são vendidos nos Estados Unidos como um meio de manter o ânimo e a concentração. Em um desses comprimidos, há o equivalente a 2 ou 3 xícaras de café. Nas ruas dos Estados Unidos, essa palavra passou a designar outros tipos de comprimidos também. No-Doz é um dos nomes de rua daquela mesma metanfetamina, junto com gelo e cristais. Embora na série Breaking Bad esse personagem apareça apenas em algumas cenas, é através dele que vemos como funcionam gangues desse tipo e a que pode levar até mesmo uma pequena violação da hierarquia interna. Em determinado momento, No-Doz se permite demais e fala como se pudesse representar o chefe, não como subordinado. Você falou por mim? Como se eu fosse um idiota e não pudesse falar por você! Interessante que, no prelúdio de Better Call Saul, mostram que esse comportamento dele já ocorreu antes, talvez várias vezes. Ô, seu idiota! Aquele cara ali já tem um parceiro fingal! Levanta! Não se mete. Por isso, o surto do Tuca se torna uma reação mais compreensível para uma pessoa desse tipo. Em gangues assim,
Tudo se baseia em subordinação, respeito e demonstração de força. Se um subordinado começa a falar pelo chefe, isso já parece uma fraqueza do próprio chefe. E o Tuco, como sabemos, já é uma pessoa explosiva sem isso. Em Better Call Saul, ele recorda quando ele e Tuco, trabalharam com motoqueiros de Riverside. Na 7ª vez, eu e Tuco trabalhamos com motoqueiros em Riverside. Vendíamos o chamado Crank. É basicamente uma versão mais barata da Meta. Uma porcaria de verdade. Mas a versão barata a gente vendia no mesmo dia. Ao final, Tuco atirou em Doc Paulson com a espingarda. Nosso contato era um cara chamado Doc Paulson. Hank Schrader também fala sobre isso mais tarde. Primeiro, ele matou o cachorro do Paulson quando bandidos locais queriam impedir os motoqueiros de vender metanfetamina. O mais importante não é o assassinato, mas o ambiente onde ocorreu. O que Tuca fazia perto de Hollywood? Riverside é um condado do estado da Califórnia. Fica a leste de Los Angeles. Esse lugar sempre esteve associado à metanfetamina, cultura dos motoqueiros e crime de rua. Quando ele começou a dizer que eles trabalhavam com motoqueiros de Riverside, isso soou muito convincente. No sul da Califórnia, por décadas, atuaram gangues de motoqueiros como os Hells Angels, Mongols e Vagos. Esses clubes, por si só, não são proibidos nos Estados Unidos. Há muitos fatos sobre a participação deles em crimes como tráfico de drogas, extorsão e assassinatos. Em 2015, até mesmo foi lançada uma série baseada nas memórias de um agente infiltrado, que se infiltrou em uma dessas gangues. E ao que parece, Tuco veio exatamente desse meio. Mas mesmo para pessoas como Dom e Ládio, isso é o nível mais baixo do mundo do crime. Só é usado por motoqueiros e caipiras da América do Norte. Talvez por isso ele trate o Salamanca com tanto desprezo. A pessoa mais próxima do Tuco é Gonzo, também conhecido como Álvaro Gonzalez. Você é um gênio, cara. É gênio. Ao contrário de No 12, ele é realmente parente. E para o Salamanca, a família é o mais importante. Em Breaking Bad é dito claramente que Gonzo é cunhado do Tuca. O corpo dele foi achado no lixão, ao lado do cadáver do cunhado do Tuca, o Gonzo. Ele é casado com a irmã dele, o que significa que tem muita confiança. Gonzo também tem bem pouco tempo de tela. Mas mesmo nessas poucas cenas, a série consegue dar a ele sua própria pequena história. Ao mesmo tempo cômica e trágica. E indiretamente, ela está ligada ao detalhe mais marcante de sua aparência. Uma enorme cruz em uma corrente pesada. A princípio, parece que isso é apenas parte do estilo de bandido. Um adorno que na verdade não significa nada para ele. Mas depois, quando Tuco mata no 12 até a morte, Gonzo de repente diz que deixar o corpo assim não seria algo cristão. Mas Tuco não pode ser assim, irmão. Os ratos vão devorar ele. Isso não é cristão. Fica claro que uma pessoa diretamente envolvida em atividades criminosas e no tráfico de drogas ainda se considera cristã. Na verdade, isso não é único e ocorre frequentemente. No crime, a religião geralmente é tanto um hábito quanto uma justificativa interna. Uma forma de sentir que você ainda não está totalmente perdido. É difícil para a pessoa se enxergar como totalmente caída, e por isso a fé se torna uma forma de conciliar em sua mente a própria crueldade com a ideia de si mesmo como alguém ainda normal. O mais interessante vem depois. Tentando arrastar o corpo de Noldus para debaixo dos carros, para que os ratos não o devorem, Gonzo prende a mão dele e ele simplesmente sangra até morrer. Simplesmente um brutamontes. Estava movendo o corpo daquele cara ali, e então ele foi esmagado pelos carros por cima. E é nesse momento que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Lembram como em Better Call Saul, o Mike segurou o Tuco até a chegada da polícia? Ele segurava a camisa dele, inclusive aquela corrente grossa e pesada. Espere, mãos pra cima, rápido! E então, me ocorreu uma hipótese. Será que algo parecido não aconteceu com Gonzo? Ele poderia muito bem ter se enroscado com sua enorme cruz em uma das máquinas, provocando assim o desabamento, o que acabou levando à sua morte. Se for esse o caso, embora isso seja apenas uma suposição minha, é algo muito simbólico. Há nisso algo parecido com uma espécie de retribuição pela hipocrisia interior. E já que tocamos no assunto da cruz de Gonzo, acho que faz sentido falar separadamente sobre os enfeites deles.
Se você prestar atenção em como as pessoas Tuque-Jotes estão vestidas, vai notar que cada uma delas tem um acessório marcante. Alguns têm uma corrente, outros têm duas, Gonzo tem uma cruz enorme e Tuco usa luvas de boxe. Além das correntes, ele também usa grills, que são capas especiais para os dentes feitas de metais preciosos. Na verdade, no meio criminoso e entre pessoas ligadas ao crime, as joias frequentemente fazem parte de um código visual. Elas mostram status, dinheiro e pertencimento a um determinado grupo. Além disso, muitas vezes, gangues específicas têm elementos que os unem e servem como símbolo de pertencimento. Isso pode ser uma cor específica, números, tatuagens, joias ou alguns símbolos recorrentes. Exemplo disso são os surenhos. Surenhos é o nome geral para as gangues latino-americanas que atuam principalmente no sul da Califórnia, onde também operava Tuco e Nacho, e que tem ligações com a estrutura prisional mafiosa mexicana La M. Então, para eles, o símbolo de união se tornou o número 13, que faz referência à 13ª letra do alfabeto, a letra M. Máfia mexicana. A gangue do Tuco não tem símbolos em comum, como colares iguais ou anéis especiais, pelos quais se poderia identificar imediatamente que é uma gangue específica. Mas na aparência deles ainda é visível uma mistura de vários estilos de rua parecidos. Um deles está ligado ao chamado ambiente chicano, ou seja, a cultura mexicano-americana do sul dos Estados Unidos, especialmente da Califórnia. E o outro, um estilo mais de rua, que chamam de cholo, cortes de cabelo curtos ou cabeças raspadas, camisas largas e aquelas correntes pesadas. Os caras do Tuco têm exatamente o perfil típico desse ambiente de rua mexicano-americano. Mas o principal nesse estilo todo é o luxo ostensivo, que aliás é muito comum no meio bandido e em ambientes ligados ao crime e quase sempre serve como um sinal de status. É uma forma de mostrar que você tem dinheiro e influência. Nesse meio, as joias não servem tanto para a beleza, mas sim para demonstrar poder, sucesso e ligação com o crime. E quanto mais chamativos esses atributos externos, ouro, correntes, pingentes ou grills, melhor. No Dose, Gonzo e Nacho são apenas o círculo íntimo de Tuco. Mas na verdade, por baixo dele existe também uma estrutura de rua bastante ramificada. Nós vemos que às terças-feiras, Tuco recolhe dinheiro de distribuidores menores, guardiões, ou seja, pessoas que já movimentam o produto adiante na cadeia e repassam uma parte para cima. Ou seja, sob o comando de Tuco, funciona todo um andar inferior da rede local de drogas. Um desses caras é Domingo Goliardo Malino, também conhecido como Louco 8. Louco. 8 não é só um garoto de rua, mas alguém de outro nível. Um pequeno atacadista, intermediário e distribuidor por onde o produto desce na cadeia. Mas ele não é um garoto de recados, ele está em um nível mais alto. Abaixo do Louco 8, há ainda seus próprios entregadores e traficantes de rua. Ele é exatamente o operador local, sobre quem se sustenta o funcionamento cotidiano da economia criminosa. Essas pessoas não têm o status de Tuco ou Gus, mas sem elas, a rede simplesmente não funciona. São eles que sabem quem entregar, de quem cobrar, onde esconder a mercadoria e como proteger os chefes. Tipo assim, Starbucks tem em cada esquina, e o Crazy 8 é como aquele cara que vende o café pra eles. A origem do nome dele é especialmente interessante. Em uma das cenas de Better Call Saul, mostra um shopping center e atrás dele dá pra ver a placa do Crazy 8. Crazy 8 era uma rede de lojas de roupas infantis que hoje já não existe mais. À primeira vista, pode parecer que aí está a origem do nome dele. Onde você faz suas reuniões de negócios? Me explica. E o shopping center? Lembrar quando Tuca perguntou a Heisenberga por que não se encontravam no supermercado. Por que vocês decidiram vir aqui? O shopping está fechado? E se supormos que, por causa do seu trabalho, Domingo poderia marcar encontros em algum lugar assim, por exemplo, perto dessa loja, então essa versão parece interessante. Mas provavelmente é só um easter egg, porque a verdadeira origem do nome é mostrada em Melhor Chamar Saulo, no segundo episódio da 5ª temporada. Vemos um jogo de pôquer. Na mesa, além de Lalo, estão Nacho e Domingo. Quando chega a vez de Lalo, ele aumenta a aposta de repente. E sabe de uma coisa? 200 E assim força Domingo a largar as cartas. é demais.
Depois, descobrimos que o próprio Lalo não tinha nada nas mãos e estava apenas blefando. E quando ele vê as cartas do domingo, percebe que, junto com o 8 na mesa, ele tinha uma trinca de 8s, ou seja, uma combinação bastante forte e, na verdade, vencedora. Mas Domingo, com medo, largou as cartas. Você tinha uma trinca? 3 8s e não quis aumentar? Depois disso, Lalo brinca e o chama de Ocho Louco, ou seja, 8 maluco. Ele é realmente Ocho Louco, Ocho Louco. Mas Ocho Louco também é notável porque está diretamente ligado a Walter White. Oxo, louco. Ninguém te chama de outro jeito. Ele é a primeira vítima deliberada de Heisenberg. Quando eu abrir, você vai me esfaquear com esse caco de prato. A primeira pessoa que Walter decide conscientemente matar. Walter. É justamente por causa desse arco que a série nos dá uma oportunidade rara para um personagem assim, conhecer seu passado, sua biografia e entender quem ele era antes de acabar nesse meio. E aqui já surgem vários detalhes interessantes. Primeiro, Crazy 8 é local. Ele mesmo diz que nasceu e cresceu em Albuquerque. Nasceu e cresceu em Albuquerque. Mas tem algo ainda mais importante. Ele não é uma pessoa que veio da pobreza. Pelo contrário, ele conta que estudou, teve uma educação normal. Estudou modelagem de negócios na Universidade do Novo México. Recebeu o diploma. O pai dele tinha um negócio de móveis. Dono de uma loja de móveis em Minola. Ele mesmo trabalhava na loja após a escola. Trabalhava diariamente após a escola. Talvez eu tenha passado a sua compra no caixa. Além disso, ele tinha outros interesses. Ele gostava de música e até sonhou em ser músico um dia. Na verdade, eu queria ser músico. Ou seja, não estamos falando de uma pessoa que não tinha nenhuma alternativa. E por isso surge uma pergunta interessante. Por que uma pessoa que tinha família, trabalho, educação e pelo menos algum caminho legal para seguir em frente ainda assim escolhe o crime? Provavelmente, não se trata de Albuquerque ser uma cidade sem esperança, onde praticamente não há nada além do crime. É uma grande cidade do Novo México, um centro regional bastante importante, com universidade, comércio e uma vida urbana bem comum. Ou seja, não dá para afirmar que lá é impossível ter sucesso sem recorrer ao crime. Mas é bem diferente enriquecer rapidamente, sair dos limites da vida comum e alcançar aquele status visível. E é aí que o crime começa a parecer muito mais tentador, porque ele promete não só um salário e uma vida normal, mas dinheiro rápido, influência, respeito e a sensação de que você subiu acima do ambiente em que cresceu. Se lembrarmos de toda essa lógica de status, que está sempre presente na gangue do Tuco, fica claro que é justamente isso que muitas vezes empurra pessoas como o Crazy 8 para esse caminho. Não é a falta de alternativa, mas o desejo de conseguir mais e mais rápido do que seria possível de maneira honesta. E nisso, aliás, ele se parece muito com o Nacho. Não é por acaso que mais tarde descobrimos que as famílias do Nacho e do Domingo se conheciam e eram amigas, como o pai. Sim, tudo bem. Meu pai vai levar pra vocês no Corolla. Nacho, diferente de Domingo, não teve uma educação tão renomada. Mas ele também tinha um caminho bem real e legal. Ele podia ganhar a vida honestamente, trabalhando no pequeno negócio do pai dele, numa oficina de estofamento de interiores de carros. Mas uma coisa é um trabalho pesado, lento e modesto, e outra bem diferente é dinheiro rápido, a chance de subir de repente, se destacar e conquistar aquele status e respeito pelos quais, como fica claro depois, Nacho realmente almejava. O que eu quero... Respeito. Se juntar tudo, a gangue do Tuco na série parece bem convincente. Como uma célula de base dentro de um grande sistema criminoso. Mostra-se a rígida subordinação e a coleta de dinheiro de baixo para cima, os pequenos aviõezinhos e os distribuidores locais. E aqui é preciso dar crédito aos figurinistas e roteiristas, que não apenas criaram pequenos criminosos para a trama, mas tentaram mostrar a própria lógica desse ambiente. E na minha opinião ficou muito bom. Não surpreende, já que até agentes do Departamento de Narcóticos foram consultores. Portanto, o que vemos não é um documentário, mas a estrutura supervisionada por Tuco parece plausível. Ao mesmo tempo, até os capangas de Tuco, apesar do pouco tempo de tela, não são apenas figurantes. Cada um recebe, mesmo que pequena, uma história marcante.
No caso de No 12, é a morte por violar a hierarquia não escrita. Para Gonzo, é um acidente absurdo e infeliz. Com Crazy 8, já foi mostrado como um cara comum acaba dentro de um sistema assim. Se você gostou dessa análise, apoie o canal para que possamos fazer mais vídeos assim. E se é a sua primeira vez aqui, não deixe de conferir a página inicial do canal. Lá você vai encontrar análises de todos os personagens do universo de Breaking Bad, além de muito mais. E claro, escreva nos comentários qual personagem você acha que deve ser analisado a seguir.